Dá certo, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães para vocês. Quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite. Eu acredito que eu já tenha compartilhado essa palavra, mas eu procurando nas mensagens, nos vídeos, eu não encontrei essa mensagem. Mas em algum momento eu creio que eu já compartilhei com a igreja. E algo que Deus ministrou no meu coração nessa semana. E algo que fala muito comigo, a palavra de Deus aqui, a carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso de número 1. A epígrafe desse texto é o tema da mensagem. Fala sobre tesouros em vasos de barro. Você pode repetir comigo? Tesouros em vasos de barro. Nós vamos trabalhar hoje praticamente esse capítulo 4 inteiro, talvez de uma forma mais resumida, porque a palavra de Deus é tão poderosa que nós poderíamos aqui talvez trabalhar em várias noites, mas eu quero hoje, a partir desse capítulo 4 da segunda carta de Paulo, compartilhar alguns princípios de Deus, algo precioso para as nossas vidas. Eu vou ler aqui na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar comigo. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet, enfim. A palavra de Deus aqui no verso 1 diz assim: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Eu adoro as palavras do apóstolo Paulo. E é interessante como o apóstolo Paulo ele começa esse capítulo de número 4 da sua segunda carta. Ele começa trazendo um alerta, primeiro ele trazendo, portanto, visto que nós temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. A palavra de Paulo aqui, queridos, no verso número 1, já é uma palavra muito precisa e já é uma palavra muito importante para as nossas vidas, principalmente para os dias que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Paulo no verso 1 é uma palavra para nós não desanimarmos. E por que, pastor, que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquele povo? Ou muitas vezes, se você perceber nas cartas de Paulo, nas escritas do apóstolo Paulo, muitas vezes ele não está, a maioria das cartas foram endereçadas às igrejas, mas em muitas cartas você vê o apóstolo Paulo escrevendo como que para si mesmo. Se nós olharmos, queridos, para a vida desse homem de Deus, um homem que teve inúmeras, não só chances, mas inúmeras oportunidades de desanimar. E desanimar da fé. Todos nós conhecemos a história de Saulo. Todos nós sabemos que esse homem era um perseguidor terrível da igreja. Muito mais do que um perseguidor, esse homem foi um assassino. Esse homem teve a sua vida transformada por causa de um encontro que ele teve com o próprio Senhor Jesus na estrada de Damasco. Esse homem teve a sua vida transformada. E o que eu acho mais interessante na vida de Paulo é que ele não voltou mais para trás, querido. Ele não voltou mais para trás. Paulo sofreu o que sofreu. Paulo sofreu as ofensas do povo. Paulo sofreu as dores das chibatadas, das prisões. Paulo sofreu apedrejamento, quase morto. Paulo sofreu um naufrágio, mas ele não voltou para trás. Quantas vezes, muitas vezes nas nossas vidas nós queremos voltar para trás. O versículo 1 já me ensina que nós não precisamos, e muito mais do que não precisar, nós não devemos mais retroceder. Amém? Posso ouvir um amém? Paulo não retrocedeu fisicamente. Paulo não retrocedeu intelectualmente. E principalmente Paulo não retrocedeu na sua fé. Muito obrigado, Chico. Paulo não retrocedeu na sua fé. Paulo não deixou desanimar. Quem de nós, querido, nunca desanimamos? Não é verdade? Quem de nós nunca passamos para os dias maus e às vezes tem dia que nós não estamos mil maravilhas. E muitas vezes nós recebemos do Senhor
uma injeção no nosso ânimo vinda do Espírito Santo. Eu recebi essa injeção de ânimo nessa noite. Eu cheguei hoje aqui com meu coração um tanto estranho. Hoje eu passei um dia bom, um dia gostoso, mas o coração um pouco apertado. E quando a Dani começou a ministrar aqui na abertura do culto, querido, algo começou a mexer dentro de mim. Eu comecei a receber algo de Deus, querido, algo poderoso da parte de Deus que mudou o meu ânimo, que mudou o meu dia. E muitas vezes nós recebemos isso da parte do Senhor. Nós precisamos receber isso. Por isso que é tão importante. Nós falamos sobre igreja, nós falamos sobre estar reunidos com o Senhor. São nesses momentos que nós recebemos algo que nós não receberíamos em nenhum outro lugar. Tão importante, querido, como estarmos reunidos ou estarmos no nosso tempo a sós com Deus. Mas existem coisas. Eu ouvi essa frase, e essa frase eu carrego dentro do meu coração. Existem coisas que só acontecem na igreja. Existem coisas que só acontecem quando nós estamos reunidos no corpo de Cristo. E eu recebi disso nessa noite. Esse ânimo no espírito. Esse ânimo na alma. E aqui no verso de número 2, ele diz assim: antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a mensagem que ele carregava, a mensagem que ele pregava, não era uma mensagem torcida ou retorcida, como era de costume aqui, tanto em Corinto quanto em Éfeso. Uma das coisas que o apóstolo Paulo mais combateu eram os falsos ensinos nessas igrejas. Uma das coisas que eles mais combateram e mais trabalharam para combater eram os falsos ensinos que outros falsos mestres ensinavam naqueles dias. Não sei se você já percebeu isso, mas tem muita coisa sendo pregada, querido, nos dias de hoje, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem muita coisa sendo ensinada hoje, principalmente na internet. A internet é uma bênção, amém? Mas é preciso ter cuidado. Tem muitas doutrinas que não são baseadas na palavra de Deus. Tem muitos ensinamentos de pessoas que se dizem pastores, se dizem mestres, mas não fazem parte de uma igreja. É isso que muitas vezes eu não consigo entender. As pessoas dando um curso, pessoas fazendo live na internet, ensinando pessoas, falando sobre a Bíblia, citando a Bíblia, mas as pessoas não têm igreja. Eu não paro para ouvir uma pessoa dessa. Não paro para receber um ensino de alguém que não é ensinado por alguém. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. É uma bênção, lógico que é uma bênção. Existem palavras de Deus, homens de Deus hoje, pregando a palavra, devocionais que são abençoadores. Mas existem muitos falsos mestres, assim como houve em Éfeso, assim como houve em Corinto, assim como houve naquelas igrejas que estão hoje atuando. Mas sabe qual que é o pior? Muitos falam em nome de Jesus. Ou citam o nome de Jesus. Precisamos guardar o nosso coração, querido, em relação a isso. Verso número 3, Paulo diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Olha que interessante que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aqueles que estão perecendo, aqueles que estão se afundando, aqueles que estão se sujando cada vez mais, o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, está encoberto para essas pessoas. Por que vocês acham que é uma luta, querido, para as pessoas muitas vezes fazer uma oração de entrega, sair dos seus lugares e vir aqui à frente?
Pastor, quer dizer que se a pessoa fazer uma oração de entrega, entregar a vida dela e vir aqui na frente, está tudo resolvido? Não. O evangelho é muito mais do que isso. Mas esse é o primeiro passo para que a pessoa abra o seu coração e que Jesus abra os olhos espirituais dessa pessoa. Por isso que nós fazemos o apelo aqui. Ah, mas tem gente que vem aqui e nunca mais volta na igreja. Tem, queridos. Mas tem muitos que entregaram suas vidas para Jesus e que estão aqui conosco caminhando. E que se deixaram ser trabalhados pelo Senhor. E que se deixaram ter os seus olhos abertos. O que Paulo estava dizendo era justamente sobre isso. Os olhos daqueles que não vivem uma vida com Cristo estão encobertos. Eu não sei você, mas eu não conseguia ler a Bíblia antes de conhecer Jesus. Eu poderia até ler, mas eu não entendia nada. Não sei se você teve essa impressão, querido. A primeira impressão que eu tive, que me chamou muito a atenção, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, há uns 20 anos atrás, foi que quando comecei a ler a palavra de Deus, ela teve outro sentido para mim. Eu lembro que eu havia ganhado uma Bíblia do Glebson, que era genro do seu Zé e da Dona Maria, uma biblinha de capa bordô. E quando eu abri aquela Bíblia, eu começava a perceber e Deus começava a falar comigo. Todo texto que eu lia, parece que Deus falava comigo. E não era assim antes. Por isso que é uma luta, querido, para evangelizar. Por isso que é uma luta para falar do amor de Jesus para as pessoas. Por isso que sempre é uma guerra. A gente convida as pessoas, pastor, tem gente que fala, pastor, mas eu convido. As pessoas falam que vão vir ao culto, mas chega em cima da hora, elas não vêm. É assim ou não é? E vai continuar sendo assim, querido, porque é muito mais do que uma guerra pessoal. É uma guerra espiritual. Mas qual que é o nosso papel? O nosso papel é falar do amor de Jesus. Amém? O nosso papel é pregar o evangelho. O nosso papel é convidar as pessoas para estarem conosco aqui. O nosso papel é convidar as pessoas para que elas recebam essa verdade e que os seus olhos sejam verdadeiramente abertos. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Olha no verso 4, o que ele diz. O Deus desta era, percebe que o Deus aqui está com letra minúscula. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que muitos de nós, antes de se tornarem cristãos, odiavam os crentes? Tinha gente que falava, eu não suporto crente. Porque nós vivíamos na escuridão. Os nossos olhos estavam cegos. Nós vivíamos numa profunda escuridão. E assim como nós vivemos assim um dia, existem inúmeras pessoas vivendo numa vida de escuridão. Você já andou num lugar escuro? Já acabou a luz na sua casa e você não tinha nada por perto, nenhum celular? Hoje é mais fácil que o celular, a gente está com ele quase que toda hora, né? Mas há um tempo atrás não era assim. Eu lembro que quando acabava a luz em casa, lá quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, tinha que caçar uma vela. Tinha que caçar uma vela. E às vezes não achava essas velas por nada. Como é que acha uma coisa no escuro? Acendia um palito de fósforo, acendia um pedaço de papel lá, e caçar, e cadê a vela, e cadê a vela, e cadê a vela? Tinha uma lamparina pendurada lá no fundo de casa, mas nós nunca ligamos ela, era só de enfeite. Você já tentou caminhar no escuro? Você não consegue caminhar no escuro. Por isso que é difícil as pessoas caminharem quando elas estão na escuridão. O que precisa? Precisa de alguém que tenha luz. Precisa de alguém que já teve os seus olhos iluminados. Precisa de alguém que vai trazer essa pessoa e que vai conduzir essa pessoa até a luz. O que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele teve um encontro com Jesus?
na estrada de Damasco. A palavra de Deus fala que ele ficou cego. E ele precisou de um homem para conduzir ele até a casa daquele outro homem que iria orar por ele. Nós precisamos, muitas vezes, ser esse homem que vai carregar as outras pessoas até a luz. Amém? Poxa, pastor, mas é tão difícil. Claro que é. Um dia nós já fomos assim. Um dia nós precisamos de alguém para nos iluminar e nos levar até Cristo Jesus. Sabe o que eu percebo hoje, querido? Infelizmente, é que muitos de nós não querem ser esse homem, essa mulher que vai conduzir os outros para a luz. Porque dá trabalho. Demanda tempo. Demanda esforço. Demanda recursos. Nós precisamos abrir mão do nosso tempo. Demanda muita coisa que muitas vezes nós não queremos mais abrir mão. Só que nós não podemos nos esquecer que se não fosse alguém ter nos conduzido para a luz, nós não estaríamos aqui nos dias de hoje. Se não fosse o seu Zé bater na porta de casa lá para falar do amor de Jesus para mim e para minha família, eu não estaria aqui hoje com a minha família, com os meus filhos. E não foi uma vez só não, queridos. Foram várias vezes. Foram várias vezes. Tudo isso que eu estou falando para você, eu não tinha escrito nada. Não era isso que eu ia falar. Mas está tudo certo. Verso de número 5. Mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Paulo ele está escrevendo à igreja, muito mais do que escrever aos Coríntios, ele está se colocando numa posição de escravo para aquela igreja. Ele diz, nós não pregamos a nós mesmos. Paulo poderia e Paulo tinha muito conteúdo para pregar, querido. Só o testemunho de Paulo já era algo extraordinário e esplêndido. Só aquilo que Paulo já havia aprendido em toda a sua juventude já era algo sensacional. Mas o apóstolo Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos. Nós pregamos a Cristo crucificado. E quando nós pregamos a Cristo crucificado, nós não tomamos uma posição de autoridade. Nós tomamos uma posição de servo. Para servir uns aos outros, para servir a igreja, para servir no lugar onde nós estamos inseridos. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos evangelizar alguém? Porque muitas vezes nós nos colocamos em uma posição que não é a posição correta. Nós nunca vamos ser convencidos, querido. Nós nunca vamos ser evangelizados por alguém que se sente superior a nós. O melhor lugar para se evangelizar alguém, o melhor lugar para se falar do amor de Jesus é quando nós nos colocamos no lugar de servo. É quando as pessoas veem o Jesus em nós, não naquilo que nós falamos, mas quando as pessoas veem o Jesus em nós, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós expressamos. Não é muitas vezes na Bíblia que ela vai ler e não vai entender. Mas é na Bíblia que eu e você é no nosso dia a dia. Essa é a primeira Bíblia que muitos vão ler e que muitos estão lendo nos dias de hoje. Paulo estava falando isso para a igreja. Eu não prego a mim mesmo. Eu não prego aquilo que eu aprendi. Eu não prego aquilo que eu vivi. Eu prego a Cristo crucificado. Mas eu me coloco numa posição de servo para servir a igreja. Verso número 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Das trevas resplandeça a luz.
Um dia nós estávamos vivendo em trevas. Um dia nós estávamos caminhando, querido, a passos largos rumo ao inferno. Mas a luz do Senhor, a luz de Cristo resplandeceu em nós. Aleluia! E transformou a nossa vida, e transformou a nossa história, e transformou toda a nossa família. Posso ouvir um amém? Amém. Não é mérito nosso, querido. É mérito todo dele. Em nós não existia nada de bom, querido. Em nós não existíamos nada que nós poderíamos oferecer a ele. Nada daquilo que nós vivíamos, nada daquilo que nós havíamos aprendido, nós poderíamos oferecer a ele. Mas a luz dele resplandeceu em nós e brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? Na face de Jesus Cristo. Mas temos esse tesouro, verso número 7, em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo escreve aqui no verso número 7 que nós somos, ou nós temos esses tesouros como que em vasos de barro. Nós somos, querido, vasos de barro, e os tesouros do céu foram depositados dentro de nós. Um vaso de barro não é bonito. Um vaso de barro, querido, não é perfeito. Um vaso de barro não serve para muita coisa. Muito menos para se depositar tesouros. Você não deposita tesouros dentro de um vaso de barro. Você deposita tesouros em baús. Você deposita tesouros em cofres. Você deposita tesouros em lugares muito melhores do que dentro de um vaso de barro. Mas o que Paulo estava escrevendo aqui a nós e à igreja de Corinto, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Põe a mão no seu coração e diz assim comigo: nós temos esse tesouro em vasos de barro. Amém. Para quê, pastor? Por que nós temos esse tesouro? Para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Tudo provém dele, querido. Tudo vem dele. Nada é de nós mesmos. Olha o verso de número 8, que interessante. Ele diz assim: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, por amor a Jesus. Para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. O que Paulo traz aqui, meus irmãos, no verso de número 7, no verso de número 8, agora eu vou começar a pregar, é só a introdução, tá? Brincadeira. O que Paulo está trazendo aqui é um contraste, querido. Paulo está trazendo um contraste de um vaso de barro e de tesouros de Deus, de tesouros vindo do céu. Paulo traz um contraste sobre a nossa fraqueza. Paulo traz um contraste sobre as nossas imperfeições, assim como aquele vaso de barro que é totalmente imperfeito. Paulo traz um contraste dizendo que tudo aquilo que nós temos ou aprendemos ou sabemos não passa de um vaso de barro. O pastor está dizendo que isso não é importante? Não, isso é muito importante. Mas é vaso de barro, querido. É vaso de barro. Vai ficar aqui nessa terra. Nós podemos usufruir, nós podemos viver, nós podemos até ser capacitados por Deus para desempenhar um bom papel no nosso trabalho,
para ser bons profissionais, mas tudo vai ficar aqui. Nós podemos sim aproveitar disso para falar do amor de Jesus para as pessoas, para revelar o Cristo, para revelar aquilo que Ele fez na minha e na sua vida. Mas você continua sendo um vaso de barro. E não é ruim ser vaso de barro não, tá? Muitas vezes nós olhamos para essa palavra e achamos que isso é de uma forma pejorativa, não. Vaso de barro fala também de fraqueza. Vaso de barro fala sobre insegurança. Vaso de barro fala sobre imperfeição. Mas vaso de barro também fala aonde Deus coloca os seus tesouros. Deus não escolheu vasos perfeitos. Sim ou não? Deus não escolheu pessoas perfeitas. Ao longo de toda a Bíblia você vai perceber, desde Adão, querido, desde a primeira criação, desde o protótipo do homem, depois Deus criou a mulher, entre todos os homens, os heróis da fé, os patriarcas da fé, não existiu um homem nem uma mulher perfeita. Todos eles tiveram erros e erros graves, na sua grande maioria. Que muitas vezes nós até... Mas como que Deus pode chamar um homem que é segundo o seu coração? Como Davi. Um homem que adulterou, um homem que matou Urias. Como que a Bíblia chama um homem de manso, como Moisés, que assassinou um egípcio e enterrou aquele egípcio. E por aí vai. Todos eram homens imperfeitos, porque todos eram vasos de barro. Todos eram depósitos dos tesouros de Deus. Assim como eu e você somos nos dias de hoje. E diga-se de passagem, assim como Deus teve prazer de depositar os seus tesouros na vida desses homens e mulheres, Ele tem prazer em depositar os tesouros dele nas nossas vidas. Amém? Se nós estamos vivos hoje, dá uma respirada funda aí. Respirou, está vivo. Amém? Pode estar meio entupido. Congestionado. O direito aqui está entupido. O esquerdo está funcionando certinho. Pode estar meio congestionado, mas está vivo. Está vivo, querido. É vaso de barro. E Deus vai depositar os tesouros dele nas nossas vidas. Aleluia. De todos os lados, ele diz, nós somos pressionados, mas não desanimados. Onde que nós paramos aqui? Onze? 8? Hã? 11, né? Tá certo aqui. Pois nós que estamos vivos, olha aí, ó, nós estamos vivos. Somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida também se manifeste no nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus entre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Você percebe quantas vezes que Paulo fala para nos animar nessa palavra? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Mesmo que o nosso corpo mortal esteja envelhecendo, querido, isso é natural. Os dias vão se passando, as primaveras vão chegando. E aquela imagem que você olhava há alguns anos atrás no espelho já não é mais a mesma. O nosso corpo ele vai envelhecendo. Isso é natural. Mas eu amo as palavras de Paulo, que ele fala que o nosso interior
além dele não envelhecer, ele vai se renovando dia após dia. Amém? Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas isso alegra muito o meu coração. Por mais que o nosso corpo, querido, não seja mais o mesmo do que há 15, 20, 10 anos atrás, o nosso interior também não é o mesmo. Só que diferente do nosso corpo, que vai envelhecendo, o nosso interior vai se renovando, dia após dia, dia após dia. Assim como os anos vão chegando para nós, é como se os anos fossem diminuindo para o nosso interior. Já parou para pensar a respeito disso? Os dias para o nosso corpo físico vai chegando. Os ENTA, esse ano eu entro no ENTA. 40. Sai dos INTA e entra no 40, nos ENTA. Mas o nosso interior não, o nosso interior vai se renovando dia após dia, dia após dia. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Olha o 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Pois os nossos sofrimentos o quê? Leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo define, querido, não somente o nosso sofrimento. Porque é interessante quando nós olhamos para essa palavra de Paulo, parece que Paulo não sabe o que eu tenho vivido aqui esses dias. Paulo não sabe o que ele estava escrevendo, ele nem me conheceu. Mas muito mais do que a nós, Paulo estava definindo a sua própria vida aqui. Paulo, ele diz que os leves e momentâneos sofrimentos não eram só os nossos. Mas ele define os seus próprios sofrimentos como leves e momentâneos. Não sei se é leve e momentâneo para você alguém ser chicoteado, amarrado num toco. Não sei se é leve e momentâneo para você alguém ser apedrejado, como Paulo foi em Listra. Não sei se é leve e momentâneo para você sofrer um naufrágio, cair dentro do mar e quase morrer afogado. Paulo estava definindo o seu sofrimento como leve e momentâneo. Mas sabe qual que era a base dele? Aqui no verso. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A glória eterna, querida, é muito maior, é muito melhor, é muito mais prazeroso do que todos os sofrimentos eternos, ou todos os sofrimentos dessa era. Fala um amém aí, gente. Sabe tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que você já sofreu aqui nessa terra? A glória eterna, querida, é muito maior. Amém? A glória eterna é muito melhor. Pastor, mas você não sabe o que eu já vivi nessa terra? Talvez eu não saiba, querido, mas eu sei de uma coisa: a glória eterna é muito maior e muito melhor do que aquilo que a gente já viveu. É muito maior, querido, do que qualquer enfermidade aqui nessa terra. É muito maior do que qualquer desapontamento, do que qualquer tristeza de uma perca. É maior do que qualquer coisa, querido, que nós possamos viver aqui nessa terra. E aí eu poderia citar várias coisas que são ruins aqui nessa terra. Mas todas elas, bota tudo num pacote agora. Tudo que você já viveu de ruim aí, põe tudo num pacote, num saco. Colocou dentro do saco? Um saco de estopa, assim, então uns que é maiorzão. Um sacão, põe tudo que você viveu aí. Amarra a boca desse saco aí, mete o pé nesse saco aí. Agora, querido, que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que a gente já viveu aqui nessa terra. Amém? Olha o que ele diz no verso número 18. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se vê. Ou,
Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Parece contraditório, parece ilusão, parece utopia as palavras do apóstolo Paulo aqui. Ele fala, nós fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê. Ele fala para nós não fixarmos os nossos olhos naquilo que nós temos visto, onde nós podemos colocar os nossos olhos aqui na terra. Paulo fala para nós colocarmos os nossos olhos naquilo que é eterno. E talvez aqui está um dos grandes segredos da vida desse grande homem de Deus, querido. Porque Paulo sofreu o que sofreu. Porque Paulo suportou o que suportou. Por causa de um chamado? Acredito que sim. Mas só o chamado não sustentaria tudo aquilo que esse homem sofreu. Sem voltar para trás, sem retroceder, sem desanimar, sem reclamar. Eu não vi ainda alguma palavra de Paulo reclamando na Bíblia. Se você viu, depois você me fala. Eu não vi Paulo reclamar, meus irmãos. Sabe por quê? O segredo está aqui. Os olhos dele não estavam naquilo que ele estava vivendo aqui nessa terra. Os olhos dele não estavam na injustiça. Os olhos dele não estavam naquilo que as outras pessoas falavam, ou faziam, ou diziam a respeito dele. Os olhos dele não estavam nem nas pedras que as pessoas usaram para apedrejá-lo. Os olhos dele, querido, estavam fixados nos céus, naquilo que é eterno. Esse talvez foi um dos grandes segredos da vida desse grande homem de Deus. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós passamos por muitas dificuldades, adversidades, e o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. Mas muitas vezes nós temos sido afligidos por essas adversidades, por essas dificuldades, porque os nossos olhos ainda permanecem aqui, as coisas dessa terra. Porque diferentemente do apóstolo Paulo, ainda muitas vezes, ou alguns dias, nós ainda caímos no engano de reclamar, de murmurar, de dizer por que isso ou por que daquilo. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite, querido. Convidar o pessoal da música aqui. Não era nada disso que eu ia falar para vocês. Oh, Deus. Mas eu quero te convidar a fechar os olhos agora. Oh, papai. Muito obrigado, Senhor. Porque nós podemos olhar para a vida desse grande homem de Deus. Nós podemos olhar, Pai, para a vida desse homem que marcou a história. Nós podemos olhar para a vida desse homem, Pai, que marcou toda a história bíblica, Senhor. E perceber, Pai, que um dos maiores segredos de Paulo foi não fixar os teus olhos, Pai, naquilo que é terreno. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento para que o Senhor sonde os nossos corações, Pai. Sonda o coração de cada homem, de cada mulher de Deus, Pai, que veio aqui nessa noite. Sonda o coração de cada homem, de cada mulher de Deus que vai receber, que vai ouvir essa palavra um dia, Senhor. Sonda os nossos corações, Senhor.
Oh Deus, aonde nós temos colocado os nossos olhos, Pai. Onde nós temos colocado, Pai, ou empregado muito os nossos esforços, Pai. Isso é passageiro, Pai. Isso não é eterno, Senhor. Oh, doce amado Espírito Santo, nos ensina nessa noite, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Assim como as escamas, Pai, caíram dos olhos do apóstolo Paulo, Pai, que as escamas dos nossos olhos caem nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Transforma, Senhor, a nossa maneira de ver as coisas aqui nessa terra, meu Pai. Transfere, Senhor, o nosso olhar, tira o nosso olhar das coisas terrenas e coloque os nossos olhos, Pai, naquilo que é eterno, Senhor. Ah, Deus, mas muitas vezes nós não temos visto, Senhor. O que nós temos olhado nessa terra, Pai, é só tristeza, é só dor, é só enfermidade, é só luta, Senhor. Tira os nossos olhos daqui, Senhor. Tira os nossos olhos, Senhor, das coisas terrenas. Coloque os nossos olhos, Pai, naquilo que é eterno, Senhor. Queridos, eu quero que você comece a orar agora. Eu quero que você coloque diante do Senhor tudo aquilo que você tem percebido.